Gente, ó, existe posicionamento já do União Brasil de integrar em tese a base do governo Lula. Tá? Já há um movimento nesse sentido. O PSD, que é o partido do Kassab, também do governador Ratinho Júnior, já se manifestou e tende nesse sentido também. O MDB, através de Simone Tebet, que foi candidata à presidência e integra agora ali essa comissão de transição, me parece que também já pendeu a canoa, não é a canoa não, né? Como chama? Já pendeu aí pro lado também de integrar a base. No entanto, o PSDB diz que vai adotar uma posição um pouco mais neutra e votar pautas que favoreçam o Brasil. Aí vem o presidente do Partido Liberal, o Valdemar Costa Neto, que é o partido do presidente Bolsonaro. Em uma entrevista coletiva, ele anunciou que a sigla vai fazer oposição, isso mesmo, ao futuro governo do presidente Lula. Durante a fala, o Valdemar Costa Neto reafirmou lealdade ao atual presidente Jair Bolsonaro e colocou de lado, rechaçou qualquer possibilidade de entregar aí o futuro, integrar, né, o futuro governo. Eu vou abrir aspas aqui para o Valdemar Costa Neto. A maioria dos deputados e senadores escolhidos pela nação são defensores dos mesmos ideais que o Partido Liberal defende, ideais e valores que foram liderados com a chegada do presidente Bolsonaro ao nosso partido. Portanto, o PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. Queremos Bolsonaro à frente dessa luta que ele construiu. Fecho aspas aqui, o posicionamento coincide aí com o resultado eleitoral obtido pela legenda. Agora, fica no seguinte, como é que tá? Porque o PL, ele tem 99 cadeiras na Câmara dos Deputados e 14 cadeiras no Senado. 6 desses senadores foram eleitos, inclusive, nesse ano. Sobre o resultado das eleições, nessa mesma entrevista coletiva, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, diz que vai esperar o resultado do relatório do Ministério da Defesa sobre a integridade das urnas eletrônicas, que será entregue hoje. Vou abrir aspas novamente. Abro aspas aqui para Valdemar Costa Neto. Vamos aguardar o relatório do Exército. É importante para todos nós. Fecho aspas. E aí, ele também na entrevista reiterou que o Bolsonaro é candidato a presidente em 2026. Abro aspas novamente. Não tenho dúvida disso. 4 anos não são nada. Ele é novo ainda e será o nosso candidato à presidência em 2026. Foi o que disse Valdemar Costa Neto sobre o presidente Bolsonaro, que está indicado para ser o presidente de honra do PL também. Aí, Kim Rafael, já começo com você. A movimentação me parece bastante clara, o PL fazendo oposição, é claro, tem uma liderança muito forte, que é do presidente Bolsonaro. Os outros partidos todos já pendem ali como uma situação de centro. O Lula tem hoje reunião com o Pacheco e com o Arthur Lira, que são presidentes da Câmara e do Senado. Lula tentando construir, inclusive, com o PP, que eu não citei aqui, mas é um partido que tradicionalmente muita gente chama de fisiológico, eu prefiro falar que é do centro, então acaba sempre aderindo ao governo. Certo? Quero ouvir de você. O Lula vai aparecer, que bom, né? O PL, nós sabemos que o presidente Bolsonaro acabou fazendo nessas eleições para o PL, eles têm uma grande dívida. O Valdemar Costa Neto está certo em continuar apoiando incondicionalmente o Bolsonaro, mesmo não estando como à frente, né, da nação aí como presidente da República. É mais do que obrigação, né? Tanto é que o fundo eleitoral na próxima vai ser gigantesco para o PL. Então, isso aí só mostra cada vez mais um interesse. No meu ver, é muito mais interesse nesse quesito do que realmente pautas, ideologias, etc. Ele até falou que nós seremos oposição ao PT, etc., né, ao governo, justamente por conta que não querem ter um governo socialista, comunista. Mas a gente sabe como é que é a vida pregressa aí do Valdemar da Costa Neto, né? Longe de mim ficar julgando, mas nós sabemos aí como que é a vida política, sobretudo daqueles que estão à frente do partido, um partido gigantesco que se tornou o PL, assim como o PSL foi em 2018. Então nós temos aí o jogo de interesse. Bolsonaro continuará no PL? Não sei, né? Tudo é possível. Mas eu acredito que o Bolsonaro
ganhou aí as eleições no sentido de que ele se tornou uma referência, uma liderança fora da presidência agora. Ele tem 4 anos para construir cada vez mais, uma questão muito além de partido, mas claro que o partido é muito importante. Né? O Aliança pelo Brasil ainda está parado, precisamos continuar. No meu ver, eu acho que o Bolsonaro poderia continuar com a Aliança pelo Brasil, tentar ali conseguir as assinaturas, etc., para fechar de uma vez e criar o partido dele, né? O partido das pessoas que realmente se identificam, não esses partidos fisiológicos que acabam se vendendo por qualquer situação. Acho que é interessante também fazer esse pensamento, né? Analisar melhor sobre isso. Mas é claro que também todo esse jogo político de oposição, nem todo mundo quer ser, né, um apoiador do Bolsonaro que estando no PL. Então, mesmo assim, mesmo que o PL se identifique, né, com o Bolsonaro, tem alguns que ainda são independentes, ainda infelizmente, e que vamos contar aí com o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Fernando Tupan, com você agora. Há uma movimentação já pensando no próximo governo. Então, quer dizer, as manifestações não resolveram muita coisa, porque até o PL já se manifestou dizendo que vai ser oposição ao novo governo. Já jogaram a toalha? Claro que não, Paulo Caetano. Eles não jogaram a toalha e sabem que o presidente Jair Bolsonaro é uma grande força. Se você reparar o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, a eleição, e a tendência é que os republicanos pensam, a mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil, você pode ter certeza. O que espera para o Brasil o ano que vem vai ser rosas e flores, de maneira nenhuma. Nós vamos ter muito espinho para a gente pegar. Você vê, você estava falando agora há pouco em diária. Aqui em Curitiba, você for num buffet se alimentar, tá R$90 o quilo, tá um absurdo, os preços estão lá em cima e a tendência do ano que vem é exatamente acontecer isso. Vai subir gasolina, vai subir o diesel, o país vai virar um inferno, se prepare ali. Essa mobilização serviu para isso. E o PL indo para a oposição é um sinal que eles acreditam realmente que existe uma saída para o Brasil e que não é Luiz Inácio Lula da Silva. Se eles achassem que iam ter dificuldade para voltar em 4 anos, eles teriam aderido ao sistema. E não está fácil o Lula montar a base como parece, do jeito que o pessoal está falando. O PSD vai junto. O União Brasil vai junto. O partido vai, o União vai, o PSD vai. Mas os deputados, talvez não. Isso ficou bem claro. Na segunda-feira eu conversei com o Nelsinho Padovani, que provavelmente eu quero ver o Edivaldo Magro lá em Brasília. Conversei com ele na Assembleia Legislativa e ele falou o seguinte: o Nordeste inteiro do União Brasil deve ir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque lá a base da esquerda é bastante grande. Mas no resto do país, a coisa não é bem assim, não. Vai ser bem dividido. Vai ser muito dividido. Nós vamos ter posições diferentes. E você sabe, a bandeira já foi hasteada. O Sul, o Centro-Oeste, a tendência é mais para a direita e a esquerda vai se concentrar no Nordeste. E o resultado disso nós vamos ter na eleição de 2024, que é fundamental. Vamos lá, Fernando. Para a eleição de 2026, as pretensões dos candidatos passam por 2024. Quem eleger mais prefeito vai ter mais condições de se tornar presidente em Paulo Caetano. Agnaldo Vieira, eu quero te ouvir agora. O Valdemar Costa Neto se posicionou ontem, disse que o Bolsonaro é candidato em 2026. Então, significa que jogaram a toalha na sua posição. Você pensa igual o Tupã, que ainda não, que vale a pena esperar o relatório de hoje? O que tem nesse relatório? Afinal de contas, há uma fisiologia no Brasil, os partidos políticos pendem para quem está no poder. Qual que é a tua visão sobre tudo isso?
O Valdemar ontem na coletiva dizia que estava esperando, né, a apresentação desse relatório, ainda até usou do TSE, né, mas aí a repórter questionou novamente, né, do TSE ou das Forças Armadas. Ele falou, não, também do TSE, porque nós reivindicamos alguns questionamentos ao TSE e talvez com o relatório das Forças Armadas nós tenhamos essas respostas, né? Mas o Valdemar, como disse o Kim, pela sua vida pregressa, ou popularmente a capivara, 6 meses também para mudar de lado, né? Aquilo ali vai para onde o poder está e também você fazer oposição só por ser oposição não resolve nada. Isso, pelo contrário, atrapalha o país, né? E o nome do presidente Bolsonaro é forte, né? Mas acho que pode ter uma cisão aí no sentido de que, dependendo da gestão do ex-ministro e governador eleito de São Paulo, Tarcísio, ele sim pode ser o nome do grupo bolsonarista para a presidência. Mas vai depender especificamente do seu trabalho em São Paulo, que muita gente já vê com bons olhos, que é um estilo de direita, mas equilibrado, né? Fala mais mansa, mais tranquila, mais serena, né? Em querer trabalhar mais do que só falar. Então é um nome também para 2026. Pamela Bussolini, sobre todas essas coisas, o que te mais chama a atenção, o que você acha que vale a pena a gente colocar aqui para o público, porque o Valdemar Costa Neto diz que o partido está à disposição do Bolsonaro. Em outras palavras, o Bolsonaro terá, inclusive, o cargo de honra do PL e ele já cravou o presidente como candidato em 2026. Sim, ele convidou, né, o Bolsonaro para ser presidente de honra do PL e, sinceramente, eu penso que o Bolsonaro deveria ficar no PL, porque é o seguinte, não existe partido perfeito, nem que ele funde o dele, eu penso que será perfeito, porque é um partido feito de pessoas. E as pessoas, né, infelizmente, a gente não consegue controlar tudo, o ser humano é corruptível, então não dá para um peixinho só, né, uma andorinha só fazer verão dentro de um partido, não é só uma pessoa que cuida. Então eu penso que talvez gastar energia com fundar um partido, né, nesse período aí de 4 anos é algo assim que não seria tão interessante. O dele permaneceria no PL, que ele ajudou realmente a levar aí para outro patamar. Agora, com relação ao Valdemar, por mais que ele tenha, né, o seu passado, como eu penso que 90% aí do pessoal de todos os partidos brasileiros, é evidente que quem está na oposição, né, e como eles fizeram uma votação muito expressiva, muitos nomes, o partido fica em evidência. Então, se ele visar isso, penso que é acertado que se mantenha na oposição. Agora, eu tenho certeza que a oposição desse grupo de direita que se formou, né, eu penso que a direita foi consolidada agora nessas eleições, não será à toa, né? A gente já vê nomes aí escalados pelo PT, por exemplo, Guilherme Boulos para cidadania, ali, urbanismo, Requião para Petrobras. Eu até achei que era meme a lista, né? Mas realmente fazer uma oposição séria, claro que não essa coisa tosca que foi feita nos últimos 4 anos, histérica, onde a chuva é culpa do Bolsonaro, isso aí com certeza não vai ser feito, até porque o grau de inteligência é um pouquinho maior, mas ficar atento a esse tipo de coisa, esse tipo de nome em secretarias cruciais, né, para a nação, esse número exacerbado aí de ministérios que foi posto, vai ser muito importante. Então, se o Valdemar souber aproveitar essa oportunidade, com certeza o PL se consolida como um grande partido e aí em evidência numa oposição inteligente. Edivaldo Magro, algum fato novo aqui ou o PL já jogou a toalha mesmo e a caravana está passando, a caravana da transição está passando e já está tudo colocado sobre a mesa? Na verdade também, Paulo, o Valdemar da Costa Neto disse que não aceita o resultado das urnas, ou pelo menos ainda não reconheceu e está no aguardo desse relatório aí dos militares. Mas eu extrairia não só essa informação, quanto o Bolsonaro presidente. Eu acho tão prematuro fazer esse tipo de lançamento já, considerando que dentro desses partidos acaba tendo uma fila, né? Como alguém lembrou aí, o Tarcísio, né, governador de São Paulo, o próprio Zema tem seus interesses, deu um apoio fundamental lá em Minas para o Bolsonaro. Mas aí eles são de outros partidos, né? Mas não é do PL. Por enquanto, né? Por enquanto, janela partidária abre em abril. Mas assim, o Aguinaldo lembrou bem, partidos como o PL, né, tem uma história de fisiologia
eles andam de acordo com a brisa, então enfurnam as velas de acordo com a circunstância. Partido com 113 parlamentares, 99 mais 14, né? Exato. Então você tem um quinto, né? E ainda incensado, irrigado por uma verba partidária que esse ano foi para 28 partidos, o ano que vem passa a ser para 12 apenas. Então, os recursos que vão irrigar esses partidos são monstruosos. Consta que só esse ano são mais de 200 milhões só para o PL. Então, esse dinheiro permite um detalhe muito importante: a manutenção de todas as estratégias de comunicação do Bolsonaro, centrada em mídias sociais, demanda muito dinheiro e demanda profissionais muito qualificados. Com esse recurso, dá para irrigar e manter o Bolsonaro, como já foi dito nessa bancada, que ele passa a ser um líder importante da direita. Mas não dá para ignorar a circunstância do orgânico também, porque o Bolsonaro é muito forte na eu mídia acho orgânica. que, naturalmente... Pessoas que compartilham coisas... naturalmente, ele vai esvaziar, é natural que haja um esvaziamento no processo e ele vai ter que manter. Porque quando você é presidente da República, esse orgânico é muito fácil fazer. E, na verdade, não teve nada de tão orgânico assim. Mas, seja como for, sai extremamente fortalecido, sai como líder da direita, fato, isso é incontestável. Manter essa condição num ambiente em que você não está mais no poder não é tão fácil. E considerando que o PT vai ser muito hábil em se apropriar daquelas pautas de costumes, né? O PT vai voltar a discutir isso, ele vai tomar para si esse debate na busca de se posicionar melhor no espectro político. Então, nós temos para frente aí um embate muito grande. Uma pessoa extremamente habilidosa que está cuidando disso, que é a Gleisi Hoffmann, né? Podem não gostar dela, mas tem que reconhecer o talento dela nessa articulação política. E esse time que o Lula está montando, o presidente eleito, é surpreendente, né? É um balaio, mas um balaio com nomes muito expressivos, né? Podem reconhecer ou não, aceitar ou não. Está montando um grupo muito interessante. Então, acho que vamos ter pela frente aí governo com oposição, eu sempre defendo que a oposição é muito saudável, né? Porque é dela que se alimenta também a transparência. E torcemos que este relatório, seja lá o que vem, não interfira tanto a ponto de a gente ter problemas nesse processo. O Emerson Celestino, é o seguinte, tem um ditado na política que diz que políticos sem mandato, nem o vento bate nas costas. No entanto, o pronunciamento e a entrevista do Valdemar da Costa Neto falando a respeito do Bolsonaro, me parece que inverteu essa lógica. Tá todo mundo afagando o Bolsonaro, porque, sem dúvida, como disse o Edivaldo, ele tem um legado. Ele é o candidato em 2026 ou há alguma coisa que pode mudar isso? Tá afagando, não é o Bolsonaro, é o povo na rua, né? O povo nos quartéis, na frente dos G10, por exemplo, aqui em Maringá, os caminhoneiros. É isso que está mantendo essa discussão. É tudo converseiro, né? Porque a mudança vai se dar a partir de hoje, a partir do relatório do que vai vir, né, das Forças Armadas. Por enquanto é tudo conjectura, né? Valdemar da Costa Neto não fala com o presidente, né? O presidente fala por si só. Quando o presidente falar que ele vai ficar no PL, aí sim eu acredito. Porque só quem fala pelo presidente é ele e o Carlos Bolsonaro. E quando o Carlos Bolsonaro fala, ele vai no Twitter, ele não dá entrevista. Então, assim, é tudo conjectura, converseiro, não vai acontecer nada disso a partir do relatório das Forças Armadas. Inclusive, o líder do governo, Ricardo Barros, na quarta-feira passada, no dia de finados, ele falou, vou resumir, ele falou para acabar com a manifestação, para o povo ir para casa, aceitar o resultado da eleição, porque é fazer uma oposição inteligente. Aí, no sábado, ele grava outro vídeo contestando o TSE. Então, assim, e ele não mudou o perfil do WhatsApp dele, tá? Continua a foto dele e do presidente Bolsonaro. Isso é um indício, tá? Que não vai ter mudança aí. Até dia 31. Tá? Então, assim, o Ricardo Barros, ele poderia ter deixado a foto dele só. Ele é independente. Ele sempre foi independente. Mas não dá para ficar muito em cima do Ricardo Barros. Desculpa, Celestino. Não, eu estou citando um exemplo. Eu acredito o agora, se nada acontecer com o relatório, a palavra é minha ainda. Porque o relatório é o seguinte, todo mundo esperou uma coisa. O ministério o ministério que o as pessoas citado pelo Edivaldo, um de cada vez. O ministério citado pelo PT, do Edivaldo, que é qualificado, se passar pelo crivo da Polícia Federal, né, eles não vão nem assumir.
Mas que força que tem hoje? A maioria fica presa. Não, ele não falou que do time para ministério. Foi essa Foi um time de transição, transição. Então, mas se passar pela Polícia Federal, não fica nenhum. Eu sei, Nogueira, Todos também eles não. já têm condenação em primeira instância, inclusive o Alckmin. Aí, esse converseiro de partidos, a União Brasil, esse pessoal do centro à direita e centro à esquerda, está esperando o relatório, porque está vendo a força do povo na rua. Está todo mundo de olho no povo na rua, na frente dos quartéis, na frente do tiro de guerra, no G10. Vai, Celestino. Entendeu? A força do povo está mantendo esse discursinho, esse converseiro. E o Valdemar da Costa Neto não fala pelo presidente. Né? Isso é um converseiro só. Né? O presidente fala por si só.